Eu quero que você conheça um pouco da minha história para que saiba o que é que você está fazendo aqui. Porque eu vou fazer muitos links muito interessantes. Agora também te peço, não se preocupe que eu não vou estender demais a minha história. Mas ela é importante para que você perceba como é que eu cheguei à construção de uma nova terapia tão revolucionária que hoje está impactando a vida mensalmente de cerca de 2 milhões de pessoas. Então, para que você entenda a lógica de tudo isso e você tenha realmente uma base bem fundamentada, a gente precisa começar pelo começo. Então, a primeira coisa que eu queria que você soubesse é que meu nome é Jair Soares. Eu sou psicólogo por formação. Só que aqui na sua frente eu não estou me apresentando como psicólogo. Eu estou me apresentando com o título que eu mais gosto de ser chamado: terapeuta. Porque terapeuta é sinônimo daquele que cuida, é a profissão do cuidador, daquele que ajuda efetivamente as pessoas. E é isso o que me realiza. Para isso, então, eu gostaria que você fizesse uma viagem no tempo e voltasse comigo para o dia 1º de dezembro de 1998. Pois é, naquele dia faltavam aproximadamente 20 dias para que eu entrasse em férias. Era o meu primeiro ano em uma empresa excepcional. Eu havia participado de um concurso, de um processo seletivo com mais de 1.300 pessoas. Foi extremamente acirrada aquela concorrência. Essa seleção realmente foi muito difícil por um motivo. Porque aquele emprego dava acesso, como me deu praticamente durante um ano, a uma excelente remuneração, um monte de benefícios e um excelente plano de saúde. Além disso, eu viajava o Brasil inteiro, ficava hospedado nos melhores hotéis do país, tinha um excelente plano de metas e carreiras, além de premiação por vendas. Eu ganhava muito, mas muito dinheiro. Era uma empresa sólida, uma empresa suíça, inclusive, centenária, que tinha uma maneira de tratar os seus funcionários totalmente diferenciada, com muito respeito, com muito suporte. Naturalmente, eu estava muito feliz. Principalmente eu, que tinha passado a minha vida inteira praticamente na miséria. Eu nasci num bairro extremamente pobre, muito, mas muito pobre, extremamente violento também. Para que você tenha uma ideia, eram assassinadas cerca de 800 pessoas por ano no bairro em que eu nasci. Eu, infelizmente, presenciei muitos assassinatos. Teve um dia, inclusive, que eu tive que fazer uma encomenda, entregar uma encomenda que a minha mãe me pediu e eu tinha que atravessar por uma feira livre. E era muito cedo da manhã e, como sempre, havia tido um tiroteio durante a noite. E no meio do caminho tinha um corpo, na verdade tinham dois. Eu tive que pular por cima de dois corpos com 10 anos de idade. Você imagina que isso vai deixando marcas na gente, não é verdade? Definitivamente não era uma vida muito fácil. E naturalmente eu não tinha muita segurança, muita tranquilidade no ambiente em que eu vivia. Mas isso é uma outra história. O importante é que eu fui crescendo e mesmo que a miséria me acompanhasse, eu buscava os pequenos momentos de felicidade. Mas era bem difícil. Para que você tenha uma noção da miséria em que eu vivi, com 13, 14 anos de idade, eu tinha apenas duas bermudas para vestir. Era uma bermuda que eu estava usando e uma outra que estava sendo lavada. Era essa a minha vida. Só para você ter uma noção de como era o meu acesso, digamos assim, aos recursos financeiros da vida. Segue a vida. Muita coisa acontece, eu cresço, eu me caso, eu me separo. E naquele dia que eu te convidei para viajar comigo, 1 de dezembro de 1998, fazia cerca de 15 dias que eu havia me separado. É importante notar ou falar que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, tinha muitas coisas erradas comigo. Por quê? Porque eu vim de uma origem de um ambiente muito agitado, muito inseguro, muito violento. Só que aquele dia foi diferente. Mesmo que eu acordasse muitas vezes com uma certa angústia, um incômodo, uma ansiedade, um nervosismo, naquela manhã a minha agitação estava no nível mais alto de toda a minha vida. E além disso, eu acordei com uma angústia no peito, com uma dor, com uma sensação terrível e uma vontade incontrolável de chorar. E eu chorei. Eu chorei a manhã inteira. Enquanto eu chorava, meu corpo tremia e eu não sabia o que estava acontecendo. Nesse dia eu não consegui sequer levantar da cama. No dia seguinte, foi que eu consegui, com muito sacrifício, me levantar.
Só que eu tinha que trabalhar, porque aquele emprego era o melhor emprego que eu tinha conseguido na minha vida inteira. E isso porque você vai entender daqui a pouco, eu me sabotei muito e eu não sabia por que que eu me sabotava. Então, eu conseguia empregos, sempre empregos que não me davam o resultado que eu queria. E quando me davam, eu ganhava um dinheiro bom e perdia, porque normalmente eu mudava de emprego porque eu queria. E sempre estava escolhendo uma nova possibilidade, um novo negócio, porque a minha inquietação íntima não me deixava ter paz para permanecer nos lugares, para construir nada. Naquele dia, naquele segundo dia, eu fiz um esforço sobre-humano, tomei um banho, continuei chorando e fui trabalhar. Eu não consegui produzir praticamente nada e, naturalmente, por questões de honestidade, de ética, eu busquei o meu gerente e tentei relatar o que estava acontecendo para ver se ele me ajudava. E, na verdade, o que eu encontrei foi uma grande traição. Ele preparou tudo para que eu fosse demitido em poucos dias. Agora imagina, eu estava passando por uma situação que eu não sabia o que era, eu estava sofrendo terrivelmente, eu fui pedir ajuda e a primeira coisa que eu recebi, na verdade, foi uma grande traição. E assim, em poucos dias depois, eu estava demitido e desempregado. Pois bem, eu fui procurar um psiquiatra, porque algumas pessoas disseram que aquilo ali podia ser uma coisa chamada depressão. Bem, ok, fui ao psiquiatra. Quando eu cheguei lá, ele me fez muitas perguntas. O curioso é que ele não usou nenhum aparelho, não fez nenhum exame, não mediu sangue, nada. Ele só me escutou enquanto eu falava do que estava acontecendo, do que eu sentia, etc. Quando terminou, ele virou para mim e falou: "Ó, eu tenho o seu diagnóstico." Eu fiquei um tanto quanto surpreso. Por quê? Porque a pessoa mal tinha me visto, eu só tinha falado dos problemas, e baseado naquilo, ele me disse que eu tinha já determinadas coisas. E aí disse que o diagnóstico estava fechado. Ou seja, ele já tinha descoberto o que é que eu tinha de problema. E eu fiquei expectante e perguntei para ele: o que é que eu tenho então? Ele disse: você tem depressão e transtorno de ansiedade generalizada. E eu naturalmente perguntei: o que é isso? E a resposta foi: bem, a depressão é uma doença e ela não tem cura. E o transtorno de ansiedade generalizada, chamado de TAG, também não tem cura. Você consegue imaginar como é que eu me senti naquele momento? Eu procurei um profissional para pedir ajuda. Ele me diz que eu tenho duas doenças. Não me explica, porque eu perguntei de onde veio, o que é que tinha causado aquilo. Não sabia me dizer nada. Disse que era coisa genética, ambiente. A terapia TRG, ela tem como um dos objetivos retirar, limpar aí da sua mente, do seu inconsciente, todos os traumas e marcas emocionais que podem estar armazenados dentro da sua mente. A terapia TRG é uma terapia que reorganiza o seu emocional. E se você tem interesse de fazer um tratamento terapêutico sendo atendido ou atendida por mim para reorganizar o seu emocional, para retirar aí os traumas e as marcas emocionais, todas as questões emocionais negativas aí de dentro da sua mente, para que você possa viver com mais qualidade de vida, com mais leveza, com mais paz na sua vida, você pode entrar em contato comigo agora mesmo pelo número do WhatsApp 31 99233 1108 que está passando aí na sua tela, e ali a gente vai agendar a sua sessão. Hereditariedade, enfim. Não me deu nenhuma segurança para nada. Só me deu aquela sentença, que para mim foi como se eu tivesse sentenciado à prisão, porque eu nunca mais iria me livrar daquele sofrimento e ia ter que tomar remédio para o resto da vida. E em relação aos remédios, ele me prescreveu 4 medicamentos muito fortes e alertou: você volta daqui a 30 dias para a gente ajustar. Se os efeitos colaterais não forem muito fortes, a gente continua. Se forem, a gente pode ajustar ou trocar a medicação. Perguntei para ele: então quer dizer que, na verdade, você vai fazer uma tentativa e erro?
ele ficou um tanto quanto incomodado com minha observação, porque você paga uma consulta caríssima, vai para um psiquiatra, pensando que ele vai te dar uma solução, ele não te dá. A segunda coisa que ele te faz é te passar remédios, medicamentos que são paliativos e, o mais curioso, ele não sabe se vai ter efeito em você. E quando eu falei que aquilo era tentativa e erro, ele ficou realmente muito contrariado comigo. No final, ele ainda disse uma coisa: você deve procurar um psicólogo, porque você vai precisar. É como se eu tivesse sentido o chão desaparecer sob os meus pés. Fiquei completamente perdido. Quer dizer que agora eu preciso de 2 profissionais para poder sobreviver. Tudo bem, vamos lá. Quem sabe o psicólogo não conseguiria me ajudar, né? Psicólogo cuida ou deveria cuidar do psiquismo humano, né? Marquei o psicólogo. Na primeira sessão, eu confesso que eu não consegui parar de chorar. E, na verdade, eu tinha marcado 2 sessões juntas, porque o meu desespero era tão grande que eu queria uma solução desesperadamente para aquilo, porque eu estava sofrendo demais. Bem, na primeira eu consegui somente chorar. Na segunda sessão, eu ainda consegui falar um pouco do que estava acontecendo, ele foi fazendo perguntas, eu também fui respondendo, etc. Só que, mesmo com toda a gentileza e cuidado e empatia que ele teve realmente comigo, e inclusive teve muita delicadeza, eu acho que eu gastei uma caixa de lenço inteira, eu devo ter acabado com o estoque de lenços dele. E aí no final eu pedi ajuda e pedi uma maneira de entender o que estava acontecendo, para que eu pudesse pelo menos saber com o que é que eu estava lidando. E o que ele disse: olha, eu não posso dizer para você por que você tem depressão ou por que você tem ansiedade. A gente vai começar o trabalho e esse tratamento, e eu espero que você vá melhorando aos pouquinhos e a gente vai conseguindo aos poucos sair desse estado. Naturalmente eu perguntei: ok, mas você tem alguma expectativa de tempo? De quanto tempo eu vou precisar fazer esse tratamento, essa terapia para poder sair disso? E a resposta dele foi muito tranquila: eu acho que uns 3 anos. Você imagina? Você está com uma dor que você não consegue nem levantar da cama. Você está com angústia, com sofrimento, uma dor parece ter um punhal cravado no teu peito. E o profissional que está ali para te ajudar, ele diz praticamente o seguinte: talvez dentro de 3 anos, acordando e indo dormir com essa dor, com esse sofrimento, você tenha alguma melhora. Não precisa dizer que eu não continuei essas sessões de terapia, né? Ok, vamos cortar esse filme. Eu passei 2 a 3 anos nessa situação, talvez uns 4 anos. E nesse período eu não tomei medicação, porque era muito forte, me fazia realmente muito mal. Eu tinha náuseas, eu tinha todo tipo de... tinha dor de cabeça, enfim, muito ruim. Só que de alguma forma fui melhorando, fui suportando melhor aquilo, né? E aí eu comecei a entender que através de um tratamento com a terapia TRG, você vai passar pelos 5 pilares que dão base para a terapia TRG, e dentro desse tratamento emocional você vai conseguir reestruturar, reorganizar, refazer, reconstruir o seu emocional para que você tenha uma boa saúde emocional. aquilo ali deveria ter alguma razão, porque eu não tive aquilo, eu não tinha aquilo até então. É certo, eu tinha ansiedade, mas eu não tinha depressão. E eu lembro que teve uma fase em que eu passei 4 meses, em que eu comia somente papa, porque eu não tinha dinheiro para mais nada. Então eu comia papa com aveia na hora do almoço, papa pura pela manhã e papa com achocolatado à noite. Eu, eu confesso que até me emociono um pouco quando eu me lembro desse período, porque realmente foi um período muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento. Além de tudo que eu estava sentindo, ainda tinha a escassez, a falta de alimentos. Realmente foi bem difícil. Bem, a partir desse momento eu decidi que eu tinha uma meta na minha vida. A minha meta era entender o que estava acontecendo comigo e me ajudar. E, se possível, ajudar outras pessoas que estavam sofrendo com aquilo. Com bastante dificuldade, eu comecei a fazer um curso de hipnose e me tornei um hipnoterapeuta. É um terapeuta que é especializado em hipnose. E rapidamente eu comecei a ter muito sucesso no meu consultório. De fato, ele rapidamente lotou. E eu tinha clientes que vinham de várias partes do mundo, inclusive. No período em que eu atuei como hipnoterapeuta,
Realmente eu tive bastante sucesso, mas tinha algumas coisas que me incomodavam. A primeira era que, além de eu levar várias sessões de hipnose para resolver um único problema, frequentemente os clientes voltavam falando, alguns meses depois, que tiveram recaídas ou que o problema havia retornado. Isso para mim era muito frustrante. A segunda coisa era que eu me sentia tão cego quanto aquele psiquiatra, aquele psicólogo que me atenderam. Eu não sabia quase nada sobre os mecanismos que causavam a ansiedade, a depressão, o pânico, etc. Tudo isso que eu estou lhe contando vai fazer muito sentido daqui a pouquinho. Já já tudo vai se encaixar e você vai entender por que é tão importante você saber do que eu estou te falando nesse momento. Pois bem, o que acontece é que eu resolvi entrar na faculdade de psicologia para ser psicólogo e estudar mais profundamente o psiquismo humano. Eu precisava entender tudo. Eu preciso que você preste muita atenção nesse relato. Na faculdade de psicologia, eu tinha um professor que era muito bom, genial, inteligentíssimo e tinha uma clínica de muito sucesso. O seu consultório era razoavelmente lotado e ele atuava lá como psicanalista também, além de psicólogo. E eu fiz uma pergunta para ele: professor, eu sei que você é um cara muito preparado, muito inteligente, eu admiro bastante, e eu queria lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, você leva para curar uma pessoa, definitivamente, de ansiedade, medo, pânico, depressão, etc. E aí ele olhou para mim, balançou a cabeça num ar de leve reprovação e me disse o seguinte: para começar, a sua pergunta está errada na base. Eu falei: como assim? É porque o papel do psicólogo não é o de curar ninguém. O papel do psicólogo é apenas ajudar as pessoas a conviverem melhor com as suas próprias dores. Eu confesso que quando eu escutei aquilo, falei: que absurdo! Quer dizer que eu estou aqui fazendo a faculdade durante 5 anos somente para ajudar as pessoas a ter um comportamento paliativo, apenas para ajudar ela a melhorar um pouco com a dor que ela tem, ou suportar a dor que ela tem? Ou melhor, não era nem isso, na verdade, era ajudar as pessoas a conviverem melhor com a sua dor. Perceba que não era para tratar a dor, é para ajudar as pessoas a lidarem melhor com essa dor. E aí ele falou para mim, retrucou muito seguro: definitivamente, o papel do psicólogo não é de cura. A gente não fala em cura em terapia. Eu já tinha ficado sem chão lá atrás, quando fui diagnosticado com TAG e com depressão. E ali eu fiquei pela segunda vez. Eu tinha uma faculdade em que eu estudava 6, 8 matérias todo semestre. Seriam 10 períodos, 5 anos. Para quê? Para ajudar a pessoa a lidar com a dor e não para resolvê-la. Eu lembro, inclusive, de eu ter feito uma analogia que com essa analogia, deixei ele muito irritado. Pois bem, qual é a analogia que eu dei para ele? Eu disse: então quer dizer que é como se eu fosse no mecânico, e aí o mecânico chega para mim e fala: qual é o seu problema? Fale o problema. E aí eu, como cliente, como paciente, chego e falo: olha, é porque o meu carro está com a batida insuportável. E está o tempo todo na batida aí, acho que é na área do motor, alguma coisa assim. E eu não estou conseguindo ter paciência para dirigir, estou preocupado que esteja alguma coisa errada aí. E aí o mecânico olharia para mim depois de um certo tempo e tal, e diria: faz o seguinte, use esses abafadores de ruído, esses fones de ouvido, abafadores de ruído, e vai embora. Daqui a uma semana você me volta. Volta para dizer se você se acostumou melhor com barulho. Ou seja, ele não vai cuidar do barulho, ele não vai resolver o problema, ele vai me ajudar a conviver melhor com aquilo. Ele ficou realmente bem chateado e falou que eu estava sendo sarcástico, irônico, estava zombando da psicologia. E eu falei: é por isso que, na verdade, hoje eu entendo por que psicólogo ganha tão pouco. E eu não sei se você sabe, cerca de 80% dos psicólogos, eles desistem da profissão nos primeiros 5 anos de vida profissional.
Por quê? Porque não tem cliente. Agora, como é que não tem cliente se a quantidade de pessoas com depressão, ansiedade, angústia, medo, pânico, traumas, etc., crenças limitantes é gigantesca? Não tem cliente. Por quê? Porque o psicólogo, ele acaba frustrando o seu paciente. E eu sei que se você está me ouvindo é psicólogo, eu sei que você compartilha disso. Eu sei que durante 5 anos você aprendeu, você teve uma lavagem cerebral, literalmente, para aceitar que psicologia é uma ciência, né, que tem até questionamentos sobre ela ser ciência, enfim, mas não vou entrar nisso. Mas você aprende como psicólogo a fazer uma coisa chamada terapia, e essa terapia ela é somente para ajudar a pessoa a conviver. A pessoa que chega com dor, ela chega desesperada. Ela precisa de ajuda, ela quer resolver aquilo. E ela não quer aprender a lidar com aquilo. É por isso que é tão frustrante ser psicólogo da forma que se ensina na maioria das universidades. Porque, efetivamente, a pessoa não aprende um método para realmente ajudar as pessoas. Bem, naquele momento muita coisa ficou claro para mim. E eu tinha 2 caminhos, ou eu desistia da faculdade ou eu concluía ela. Só que eu estava ali no segundo período. Mas eu fui em frente, eu terminei e eu prometi para mim mesmo que eu não seria um profissional qualquer. Eu iria mergulhar para entender de fato por que as pessoas têm depressão, ansiedade, medo, pânico. Eu queria entender a raiz de tudo aquilo. Eu não queria que aquilo me assombrasse para o resto da minha vida. E eu não queria que aquilo também não assombrasse as pessoas, como, infelizmente, acontece até hoje. Quer dizer, acontece até hoje para aquelas pessoas que não conhecem a nossa metodologia. O que eu preciso dizer para você é que a partir daquele momento eu terminei minha formação e eu investi todo o dinheiro que eu fui arrecadando com o meu trabalho, centenas de milhares de dólares, buscando todo e qualquer curso ou formação em qualquer área do mundo, com qualquer profissional, desde que ele me explicasse um pouco do que ele sabia sobre o psiquismo humano e me aprofundasse naquilo.